30 inscritos! Muito obrigado! Mas não foi sempre assim. Infância. Quando eu era criança, eu adorava os desenhos da Cartoon Network. Eu até repetia as frases dos desenhos que eu achava engraçado em momentos que eu achava oportunos. A minha mãe gostava tanto que eu fazia isso, ela achava tão engraçado que um dia ela pediu pra eu fazer esses trejeitos e repetir essas frases pra psicóloga. E lá pros meus 14 anos, eu acho, lá pra 2016, duas coisas aconteceram. Eu descobri que eu queria viver de humor e o YouTube entrou na minha vida. Eu descobri que eu queria viver de humor quando eu tava na casa da minha tia, tava falando algumas merda que eu nem lembro o que é e fazendo meus primos rirem pra caramba. Eu lembro que meu pai tava na cidade nessa ocasião, aí eu subi pro andar lá, tava nos quartos, eu subi pra sala e falei pra ele: pai, eu quero fazer os outros rirem. Ele olhou pra mim e falou: legal, filho. Eu acho que ali ele não tinha entendido que eu ia ficar 2 anos morando com ele, né? Talvez ele tivesse falado, não, filho. E com 14 anos eu ganhei meu primeiro celular. E daí pra frente, foi só pra trás. Não. Daí eu comecei a consumir uma rede social que tava em alta na época, um tal de YouTube, é meio nichado. E lá eu comecei a ver criadores brasileiros, né? O primeiro que eu vi foi o Castanhari, inclusive. E ele me fez ficar fascinado por coisas antigas, né? Coisas nostálgicas. Eu vi o Júlio, vi o Lucas, enfim, vi todo o pessoal lá do originais do YouTube, os verdadeiros YouTube originals. E ficava horas vendo porque acho que desde aquela época eu já queria uma companhia que não respondesse a mim, que não precisasse falar nada, e porque eles me faziam rir pra Prato cacete. de comida delicioso tava na minha mesa, quentinho. Daí eu... Mas que comida deliciosa. Vou pegar uma Coca-Cola. Então, meu caminho estava claro, né? Eu ia começar a fazer vídeos e seguir a minha paixão. Mas desde criança eu tinha um problema. E não é mental, apesar do que eu falei da psicóloga. Eu era muito tímido. Eu tinha vergonha e medo de tudo. Pra mim, claro, timidez não é uma doença. Mas, olha, já tô até me coçando, você não lembra? Timidez não é uma doença, vergonha não é uma doença. Na verdade, todo mundo é um pouco tímido e um pouco envergonhado. E tem medo de alguma coisa. Mas pra mim, eu considero que eu tinha um nível doente de timidez. Porque eu não conseguia falar. Não que eu não conseguia falar, mas eu não era. Não conseguia ser eu mesmo, não conseguia falar tudo o que eu pensava, expressar todos os meus sentimentos e pensamentos com medo de ser julgado, tanto pra amigos próximos quanto pra minha família. E falar mesmo, se a pessoa fosse nova, se eu conhecesse ela no momento, eu travava. Uma vez, inclusive, que eu tava falando com duas pessoas que eu não tinha muita intimidade, e, na verdade as duas estavam falando, eu tava quieto, porque eu tava, sei lá, nervoso de falar alguma bosta, e uma delas virou pra mim e falou: ela conversa, hein? Filha da puta, cara. É, vagabundo se encontrar na rua. E esse medo e vergonha que eu tinha e timidez me impedia de aprender e fazer coisas novas. Eu tinha medo de ser ridicularizado e tinha vergonha de que as pessoas me zoassem e rissem de mim. E eu queria ser humorista. Pois é. E esses sentimentos só se intensificaram na minha adolescência. Eu assistia cada vez mais YouTube enquanto escondia minha vontade de fazer vídeos, porque, ai que vergonha. Tudo bem que na época, 2016, 17, de certa forma ainda era novo esse negócio de fazer vídeos e viver disso, né? Ainda era talvez visto com, não necessariamente maus olhos, mas desconfiança e era ridicularizado, né? Porque aquilo que as pessoas não entendem, ou elas têm medo, ou elas ridicularizam pra tentar diminuir. Ah, mano, meus olhos. O que eu não entendia na época era que eu adorava assistir tanto YouTube porque eu sentia que eu me conectava com a pessoa do vídeo, mesmo ela não me conhecendo. Até porque eu não sentia isso com outras pessoas da vida real. Porque eu não me permitia sentir isso por conta da timidez e da vergonha e do medo. Não me entenda mal, eu tinha amigos e tenho família, mas eu não conseguia me conectar com eles, porque eu tinha vergonha de ser vulnerável. Então minhas amizades nunca se aprofundavam porque eu tinha medo de ser ridicularizado, o que é uma grande bobagem, diga-se de passagem. Somado a isso, eu sentia uma angústia de querer fazer vídeos para poder fazer as pessoas rirem, ficar conhecido e, que eu entendo hoje em dia, criar vínculo com as pessoas. Porque eu via os youtubers criando vínculo com seus fãs e criando vínculo entre eles, né? Com comunidades, collabs. Antigamente tinha collab pra peste. Cada youtuber, dependente do nicho,
Independente do nicho, os caras se juntavam, se zoavam juntos, gravavam, viajavam juntos. Eu queria isso, cara. Eu queria isso não só necessariamente pela fama, ou pelo dinheiro, ou pela ideia de eu poder viver divertindo as pessoas, fazendo elas rirem, mas principalmente para ter essa conexão, ter esse vínculo e esse grupo de amigos que me faltava na vida real. Por culpa minha, claro. Eu ainda tinha muita vergonha de falar que eu queria ser humorista e, além disso, youtuber. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha, eu falo, eu sou youtuber. Ainda é um pouquinho ridículo. Então eu me enganei e fui estudar audiovisual, cinema, algo assim, na faculdade da minha cidade. Eu fiz isso porque meus parentes me indicavam para fazer uma faculdade e eles sabiam que eu gostava de, enfim, cinema e áudio e vídeo. Então falaram, se gradua nisso e vai trabalhar na área. Eu tentava dizer não, quer dizer, eu nem tentava dizer, eu tinha medo de falar, não, eu quero isso, mas eu não quero, sabe, eu quero mexer com áudio e vídeo, mas pra internet, pra YouTube, não pro cinema nacional. A faculdade foi boa e foi importante e eu gostei de ter feito, mas se, pelo menos enquanto eu tivesse na faculdade, né, não precisava trocar um pelo outro, enquanto eu tivesse na faculdade, eu tivesse fazendo vídeos como esse, eu tivesse bem comigo mesmo e confortável a ponto de fazer vídeos, principalmente com as amizades que eu tinha na época, eu acho que seria muito útil pra mim. Teria sido muito bom, mas de novo, né? Se a minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. E quando eu menos percebi, eu já era um jovem adulto. Essa foi e tá sendo uma fase confusa, meio triste, meio feliz. Aos 17 anos eu comecei a tentar perder a timidez, tentando falar mais na sala de aula, participar mais das coisas, mas longe de estar confortável comigo mesmo em volta de outras pessoas, sabe? Na faculdade eu percebi que cinema não era o que eu queria fazer. O YouTube me atraía muito mais. Pelo menos na faculdade eu fiz algumas amizades boas, mas eu ainda era muito envergonhado e não me abria muito. Se cinema não era opção, o que eu ia fazer? Foi aí que eu tive a ideia de entrar numa produtora, mas não em qualquer produtora, e sim na NWB, é a dona do Desimpedidos. Meu plano era trabalhar no Desimpedidos, porque era um canal que eu assistia muito e seria um bom lugar para começar na criação de conteúdo e no YouTube. Me formei e enviei um currículo e uma carta de apresentação para a NWB. E também enviei currículo para algumas outras produtoras de São Paulo. O Desimpedidos passou por uma transformação de conteúdo. 2 dos membros mais importantes do canal saíram e acho que um iniciante pedindo estágio não estava no plano deles. E algo que fui aprender de maneira dura é que as pessoas não ligam aonde você se formou. Elas querem ver o que você fez com seus próprios dedinhos. E eu não tinha nada para mostrar, porque eu passei esse tempo todo me escondendo. Quando eu vi, já era hoje. Há males que vêm para o bem, e ser negado pela NWB, pelas outras produtoras e até por outros youtubers, me fez entender que era hora de eu criar o meu canal e que não dava mais para esperar. Tentei fazer um canal de esportes, pensei ideias para canais de gameplay, de shorts, mas sem sucesso. Nesse período eu tava bem nervoso, porque eu queria ter sucesso logo e isso me deixava bem frustrado. Então pensei em fazer um canal de react e vencer o algoritmo com base na quantidade, e foi horrível. Eu tava todo travado, mal falava e não tinha paixão nenhuma pelos vídeos. Foi então que eu li um livro que me ajudou muito, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro fez eu me entender minha timidez, entender meus medos e me mostrou algo que fez com que eu me abrisse de verdade a ponto de fazer esse vídeo. O propósito do ser humano é criar vínculo com outros seres humanos. É por isso que temos amigos, família e perfis na internet. Eu percebi que eu era infeliz em grande parte porque eu evitava essa necessidade. E enquanto eu lia, só pensava, porra, se o Felipe do passado tivesse lido isso. Porque no passado eu me escondia do vínculo. Eu não queria ser verdadeiro por medo de ser julgado, de ser zoado, ridicularizado. Eu não falava das minhas paixões, eu não era sincero com os outros e nem comigo mesmo sobre o que eu queria fazer, como eu queria me comportar. E até mesmo fazendo canais de coisas que eu não sentia paixão, porque eu queria me esconder atrás de um personagem ou de um nicho ou de qualquer coisa assim, ao invés de ser sincero, que nem eu tô fazendo agora. Então decidi que meu conteúdo seria 100% eu, e decidi fazer vlogs sobre assuntos que eu tava pensando na semana. Eu achei que seria um conceito revolucionário. Jovem deixa seus pensamentos intrusivos expostos. Nossa! Eu pensei, enquanto eu faço esses vídeos, eu posso fazer os vídeos que eu realmente quero.
Como assim? Eu sempre quis fazer vídeos inspirados nos humoristas e nos youtubers que eu assistia, seja os brasileiros que eu citei no começo, ou os gringos como o Conan O'Brien, o Enfpo ou o Ryan Trahan. Basicamente eram vlogs, mas as pessoas faziam coisas bem diferentes. Tinha algo bizarro para chamar sua atenção, a estética intimista de um vlog e muita idiotice. E mais uma vez eu larguei outra ideia e abracei de vez o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo. E esse vídeo é o primeiro da nova fase do canal e da minha vida. Não importa o quão bizarro, difícil ou vergonhoso seja fazer os vídeos, eu os farei. Depois de todas as turbulências da minha vida, finalmente aceitei fazer aquilo que eu amo de braços abertos e comecei a criar minha comunidade aqui nesse cantinho da internet. Então muito obrigado aos 30 de vocês e que venham mais 30. Até mais.